Correia fazer os comentários dele, uma vez que o professor Aristóteles é da bioinformática. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Adriana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter usado a gente como modelo, né? Porque aprendemos muito e se eu tivesse que fazer isso de outra forma, ia ser difícil, ser custoso e não ia ter essa possibilidade de customização e acompanhamento direto que você permitiu a gente ter. Então, por isso, muito obrigado. Foi realmente um grande avanço para a gente. Vou começar de forma... eu não sou da área de computação, né? E essa área de organização, então, pode me tirar da linha. Pensa num cara bagunçado, né? Só perco para o Sérgio. Por isso que eu faço sistemas, para compensar minhas deficiências. É isso aí. E deixa eu comentar. Primeiro, eu vou comentar o formato geral, tá? Da tese em si. Eu, na verdade, não vou usar o documento muito, né? Ele se lê muito bem, parabéns, o texto está fluido, ele está muito bem diagramado, o texto tem uma lógica fácil de seguir, acho que eu não encontrei nenhum erro de digitação, que é uma impossível, nunca acontece. Então, parabéns, realmente o texto funciona muito bem, tá? E se eu tivesse que dar alguma sugestão, na verdade, o conceito histórico de como é que você chegou até a gente, como é que a gente interage com o Sérgio e com a Alessandra já há algum tempo, que ficou de contar aí, né? Porque, na verdade, o objetivo é muito mais... como é que eu vou falar? É muito maior, né, do que simplesmente montar esse modelo que você está aqui, tá? A ideia do SMS, o objetivo geral do laboratório, na verdade, é servir de base para o desenvolvimento do marco regulatório em nanotecnologia. Esse é o nosso desafio inicial, tá? Altamente grande, né? Gigante e talvez até inatingível, né? Mas e ele começa por uma necessidade prática, tá? Nanotecnologia, nanomaterial, como você contou, ainda carece do marco regulatório. E sem o marco regulatório, a gente não tem segurança jurídica para desenvolvimento de projetos, né? E uma das coisas que, para ter um marco legal, para ter esse rito de certificação de produtos, é necessário uma série de passos que, para nano, são extremamente complicados e foram desafios científicos enormes, tá? Simplesmente porque o mundo da toxicologia, o mundo de produtos está baseado em conceitos que não são afeitos a nano, né? Então, um produto normal, regulado, hoje em dia, utiliza um padrão molar, gramas por litro para fazer a métrica inicial. Nanomateriais, gramas por litro não significa nada, né? Para a gente, números de partículas, tamanho de partículas, uma série de outros requisitos físico-químicos. Então, mesmo os protocolos que você mostrou anteriormente iam ter que ser acrescidos dessa caracterização. Eles mal funcionam para nano, a gente realmente ia ter que começar do zero. Tá? E foi aí que Sérgio e a Alessandra começam a trabalhar, na verdade, com o Grangeiro, lá no Inmetro, né? E aqui do ladinho, né? E a gente acabou se encontrando, se conhecendo, e a Alessandra eu já conhecia há muito tempo, tem histórias para contar dela, conta outro dia. Mas então foi isso, foi ótimo, foi um casamento realmente fruto da necessidade, tá? E a sua participação foi essencial, porque a ideia principal, a ideia geral, é que como a gente começou lá no início, a gente não tinha nem os quesitos mínimos para começar o processo de certificação, a gente teve que testar todos os testes, então nós ficamos realmente sempre do zero, nós refizemos os testes para eles poderem ser usados para nano. Então a gente tinha certeza que ia ter que sair para um processo de registro e certificação diferente, né? Customizado para o nosso uso. E mais que isso, o processo do marco regulatório está caminhando e estamos chegando próximo do primeiro grande passo, que vai ser a votação do marco regulatório de nano, né, no Congresso, está para sair aí, né? A gente acredita que até o fim do ano a gente tem o marco nas suas bases gerais, né, basicamente dizendo o que é nano, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, vai sair agora no fim do ano. E depois disso, a gente passa pela segunda fase, que é a regulamentação em si, onde a gente vai ter que botar os parâmetros que vão ser utilizados pelo pessoal de desenvolvimento e produção de nano para o registro. E para isso, nós participamos de uma série, Alessandro, Sérgio, o Grangeiro, o Zucco,
todo o grupo do Nanotox participou de vários encontros, reuniões e projetos internacionais para ser capaz de escolher quais são os protocolos que a gente vai considerar válidos, são validáveis e estão certificados para o marco regulatório. E vai passar pelo BPL, né? Que é o grande passo aí do projeto, né? A gente tem um sistema de registro que garanta a rastreabilidade, conformidade e todos os passos que o BPL pede, e que para um laboratório de pesquisa básica é um desafio enorme, né? A gente trabalha com caderninho de registro, tabelas no Excel, né? Então, ter um sistema que consolide todos esses dados e permita um relatório final consolidado de maneira clara é essencial. Então, o trabalho de vocês seu trabalho é extremamente relevante para isso. E agora, esse projeto, que começou como o Nanotox, depois virou NanoReg, agora está no que se chama Certifica Nano, está também na fase final. Então, acho que a Alessandra faz parte também dessa última fase. A gente está escrevendo o relatório final do Certifica Nano, que vão ter as decisões, né, e o pipeline, que deve ser usado pela Anvisa, pelo MAPA, pelo IBAMA para o trabalho de nano. Então, muita gente vai ouvir falar do que você está fazendo aí, e a gente vai continuar trabalhando junto, sim, para poder fazer isso ser disseminado, né, e ser usado por mais uma pessoa. A ideia final é que o laboratório, tanto o CTNano quanto os que fazem parte do programa, tem um sistema VPL, né, e possivelmente o Flux vai ser o pontapé inicial dessa história. Então, genial, muito obrigado. E o melhor que isso, né, a interação sua com o pessoal do laboratório foi sensacional, né? Foi uma interação, o que geralmente é muito difícil, porque a gente está em áreas diferentes, né? Então, eu percebi aqui que você teve algumas dificuldades para explicar umas partes biológicas, e eu teria incapacidade de tentar explicar como é que você montou esse sistema. Então, essa interação não é fácil, né? E nano é isso, né? É uma disciplina transversal que você vai ter que falar com físico, com advogado, com padre, com biólogo, com pessoal da computação, né? Então, precisa criar essa capacidade, e o seu desempenho foi muito bom nesse sentido. Então, parabéns mais uma vez. E tem uma coisa na Nano, é que nesse momento a gente tem mais ou menos 100 protocolos que são passíveis para uso, para certificação, né? Cada laboratório vão ter dessa rede inicial, né, vai ter atribuições diferentes. Então, nós ficamos com Ecotox aqui, Citotox em algumas partes. A gente vai ter um laboratório espelho, que vai ser o laboratório de São Carlos, da física de São Carlos, né? Então, aí o metro vai ser a cabeça do sistema. Então, todo mundo vai ter que conversar com isso. E é bom que tenha um protocolo padrão, né, que permita que a gente consiga trocar esses dados de maneira eficiente, rápida e de forma rastreável, né? Então, e no fim da história, a gente ainda quer prestar serviços, né? A ideia é que o laboratório gere renda a partir da prestação de serviços desses testes que vão ser requisitados pelas agências de controle, né? As agências regulatórias. Então, é um importantíssimo, um grande passo nesse caminho, e eu só posso agradecer, tá? E não vou começar a falar a respeito do que é realmente particular na Nano, mas uma coisa que é patente é que a gente precisa de um sistema de caracterização do nanomaterial e um sistema de controle dos indicadores que a gente usa para fazer os testes de toxicidade muito bem feitos. E são esses sistemas de apoio que você fez aí para a manutenção das culturas, para saber o número de passagens, para saber como é em que número que eu estou, se aquele protocolo se aquele material está em conformidade para o teste. Porque nanomaterial é diferente dos materiais convencionais, a gente não tem prazo de validade, a gente não tem nada disso. Então, todo material, a gente não tem material de referência, né? Então, todo material acaba tendo que ter uma caracterização única. E o seu sistema permite a gente fazer isso, tá? Então, mais uma vez, obrigado, né? Então, você incorporou realmente os pontos principais do início do desenvolvimento dos protocolos de validação e registro. Bom, isso feito, eu só posso dizer parabéns, muito obrigado por ter feito isso com a gente, e nós agora você é cúmplice, né? Então, tudo que acontecer daqui para frente, o seu CPF está junto, aí o Ministério, vai melhorar. Tem mais uma coisa acontecendo agora que eu tenho que contar, acho que a Sandra Sérgio deve saber disso também. Um dos parceiros que entraram agora, nesses últimos 3 anos, na discussão de regulação de nano, é o Ministério Público do Trabalho.
né, que possivelmente vai ser um dos financiadores de uma parte do projeto, e ele que está encabeçando junto ao Senado e ao Congresso as discussões do marco regulatório. Então, vai ter agora mais uma rodada de primeiro estabelecimento de normas para os de nano, para a construção de uma cartilha básica, para a gente poder fazer o primeiro projeto de Safe by Design, usando nano no Brasil. E os dados de toxicidade básica que você gerou vão estar nesse evento também. Então, a coisa está caminhando, está escalando, né? E a gente precisa de ferramentas que permitam agilidade. Hoje em dia, a gente preenche tudo naqueles formulários lá para fazer um relatório final. Meu Deus do céu, era um desafio, consumia muito tempo, consumia muita energia, né? E agora não, agora está rapidinho, eu clico lá, relatório final, sai todos os dados, aí eu vou lá para Carla, me escreve isso para amanhã. E antes ela chorava, agora ela fala, fácil, deixa comigo. Porque a gente tem esse acesso fácil e consolidado. Tá? E isso não tem preço. E outra coisa que vai acontecer é que isso vai permitir geração de receita. Eu estou registrando um produto junto ao Ministério da Agricultura, né? Por outra coisa. E eu tive que comprar serviços de toxicologia no laboratório da BPL para poder apresentar os resultados para o mapa. E você olha aquele relatório, é o que você tem aí, exatamente o que você tem aí. Né? O equipamento está lá registrado, a última vez que foi feita a manutenção, os testes de conformidade para o equipamento, o material que foi usado, o resultado final, e lá no fim tem lá o RT, realmente é o relatório final, é o RT assinar aquilo ali. Então, você vai, entre outras coisas, o que vai acontecer quando a gente usar o seu sistema para a cadeia de certificação e geração de relatórios, é que você vai poder ter até um custo talvez mais baixo. Né? Talvez o RT possa ser o mesmo. E isso vai ser um grande ganho em termos de agilidade para a cadeia, porque assim que a nano ainda não aparece de forma... ela está sendo usada transversalmente, tem muito material, muito produto usando nano, mas são poucos os que usam nano ainda no texto, ainda na descrição, no rótulo. Coisas que com o marco regulatório vai ter que mudar. E não tem, porque a gente não tem segurança jurídica para fazer esses testes. Então, tem um backlog, tem uma quantidade de produtos que vão entrar no pipeline regulatório enorme. Então, vai ser uma dificuldade para os reguladores serem capazes de fazer essa certificação e os laboratórios gerarem os dados necessários para que a regulação aconteça. Então, ganhar eficiência, ganhar custo é um passo importante que vai permitir que o Brasil se destaque no desenvolvimento desses produtos. E a gente tem massa crítica, tem competência para tanto. O que está faltando agora é o ajuste das pequenos componentes para que esse sistema seja rápido e eficiente. Tá? E nesse quesito você deu uma contribuição muito importante. Tá? Então, no mais, é isso aí. Sérgio, obrigado. Você está me devendo várias cervejas que nós não tomamos, né? E você sabe, nós somos parceiros, né? Nós somos cúmplices. Certamente. Precisando a gente está aí. E mais uma vez, obrigado por tudo. Tá? Tem uns protocolos novos aí que nós temos que conversar. Mas como sempre, muito obrigado pela parceria, pela ajuda constante. Né? E nós vamos em frente. Alessandra, a mesma coisa, né? Agora vocês são... Travou de novo. Quem que travou? Eu travei. Deu uma travada. Eu que travei? Foi, gravou. Eu só estava falando que a Alessandra e o Sérgio são sogro e sogra agora, então são pessoas que mudaram de status. Você nem sabe, Ari, meu status em setembro vai ser mais chique ainda. Não brinca. Sério? Parabéns. Estamos felicíssimos. Eu estou radiante. Estou ansiosa por setembro. Parabéns. Que bom. Tá, não. Então, mais um motivo para tomar cerveja. Com certeza. Obrigado, gente. Foi um grande... Até aqui foi um grande... Eu só posso agradecer. Isso tem sido um grande prazer poder participar desse desenvolvimento junto com vocês. Ok, Ari, muito Depois, obrigado. quando o Sérgio deixar, eu falo um pouquinho. Pode passar para o próximo. Agora, a professora Aristóteles. Normalmente a gente chama o professor Ari, mas hoje veio dar confusão. Hoje ia dar confusão mesmo.
Mas olha só, parabéns, Adriana, parabéns, Sérgio, orientadora, né, que eu estou conhecendo agora. O trabalho ficou muito bom, tá? Eu vou fazer as minhas contribuições aqui ao trabalho e foi bastante interessante, né? Ter como estudo de caso, justamente como o Ari falou bastante aí, da importância central, né, do laboratório, né, que ele coordena em relação a todo o centro de nanotecnologia. Então, eu acho que deve ter sido um desafio muito grande, né, você fazer a modelagem e implementação de um LIMS para esse laboratório e trabalhando, inclusive, com ferramentas, pelo menos algumas delas próprias, tá? Mas é isso. Então, Adriana, eu vou começar a perguntar para você o seguinte: qual é a sua formação original de graduação? Eu sou formada em Sistemas de Informação pela PUC, tenho uma licenciatura de docência de ensino superior, né? Uhum. Comecei um curso de Química e tive que parar por conta de dinheiro, onde eu fiquei apaixonada pela área de Química, né? E foi quando eu tive a oportunidade de participar de um projeto do professor Sérgio, eu fiz a seleção, né? Uhum. Passei para ele, né? Foi na época do Covid, né? Abriram Uhum. vários processos, foi quando eu entrei, né? E nós começamos a fazer o levantamento para esse estudo. Ah, perfeito. Era só para saber qual o nível de conhecimento que você tinha do que se faz dentro do laboratório que você usou como estudo de caso. Então, assim, pelo menos na parte química, né, você tinha algum conhecimento mais aprofundado do que se fazia. Muito pouco, porque eu fiz Muito poucas pouco. Ah, matérias. tá. Entendi. Tá. Então, na verdade, eu acredito que um tempo relativamente grande foi você se aprofundar e ter o conhecimento Uhum. em tudo que se faz, porque, na verdade, testes de toxicidade, Uhum. ecotoxicidade em diferentes organismos, sejam em animais, em plantas, em células, né? Não somente em organismos inteiros, né? Vivos, Uhum. mas em partes, né? de macro-organismos, tipo células de mamífero, etc. Você teve que ler bastante, entender. Você chegou a Entendi. acompanhar esses testes? Não entendi. Você chegou a acompanhar esses testes em algum momento? Sim, nós chegamos a fazer algumas visitas ao SMS, né, em Sim. tempos diferentes, com testes Uhum. diferentes, né? Sim. Foi onde eu vi o tanto de coisa que as meninas faziam, né? Uhum. Tanto de coisa que elas tinham que anotar, né? Sim. E foi onde a gente começou a pensar em como que nós poderíamos contribuir para Uhum. melhorar esse trabalho, né? Porque o trabalho já era realizado sem o sistema, ele sempre foi realizado, Sim. vários laboratórios realizam de uma maneira maravilhosa, né? Então, o que que a gente poderia trazer de novo Uhum. que iria contribuir e não atrapalhar, né? Uhum. Todo o tempo, todos os testes que nós fizemos foram já com dados reais, né? Tanto que eu não pude mostrar esses dados aqui, né? Eu tive Uhum. que criar alguns testes fictícios para poder mostrar, né, os documentos também que nós recebemos ISOs, né, nós recebemos vários documentos que eu também tive que alterar para Uhum. poder colocar no trabalho, que eu não poderia colocar do jeito que nós recebemos, né, e o entendimento disso, né, só que a equipe do Luar é uma equipe muito boa de se trabalhar, né? Todo tempo eu tive muito suporte, eu tive muito apoio, inclusive das meninas do SMS, eu mandava muito WhatsApp, elas me mandavam por e-mail, olha, lê isso aqui, lê esse texto, lê esse artigo, aqui está explicando, se você não entender, vem aqui que a gente vai fazer o teste tal dia, você acompanha as etapas do teste, porque é muito importante, na hora que colocar esse teste no sistema, que o sistema esteja, né,
fidedigno a todas as partes. Então, isso foi muito legal. Deixa eu te perguntar aqui. Quando você define mapa de atividades, você usou a fundamentação teórica de mapas conceituais para criar esses mapas de atividades. Você poderia Sim. fazer mapas de atividades sem trabalhar diretamente com mapas conceituais? Os mapas conceituais é quando você, no meu entendimento, tá? Porque eu tive que Uhum. estudar para poder Sim. entender e interpretar. No meu Uhum. entendimento, o mapa conceitual, você teria só um conceito. Então, em alguns momentos do meu texto, eu coloco que eu estou tomando por mapa conceitual o mapa de atividade. Porque, além de falar do conceito, eu também estou mostrando em relação à atividade dele. Uhum. Então, se eu desse o nome só de mapa conceitual, ia ficar vago. Se eu colocasse só mapa de atividade, também ia ficar vago, porque, na verdade, eu precisei das duas coisas. Tá. Para você construir esses mapas, você usou um aplicativo que é esse Draw.io. Isso. Tonho. Ele é open access, é de livre acesso? Ele é de livre acesso, Ah, tá. inclusive você não precisa baixar Uhum. ele no seu computador, você pode usar ele online, o que facilita bastante. Então, de Sim. onde você estiver, você salva o que você está fazendo, né? Você pode Uhum. jogar, por exemplo, no seu e-mail, baixar, né, Sim. a fonte dele, né, o Uhum. código-fonte, e você utiliza ele de qualquer lugar. Então, Ah, ele é muito perfeito. fácil também de usar. Não, isso é importante, né? Porque justamente como toda a parte gráfica foi utilizada por ele, Uhum. se Sim, fosse um software proprietário, né? Isso daí seria uma restrição grande, né? sim. Para, por exemplo, você transferir o que foi feito para outro laboratório assim sucessivamente, tá? Isso, a É só questão não de estava custo, né? claro no seu texto se era ou não, tá? Ah, ok. Outra coisa, deixa eu te perguntar. No momento da modelagem, aí por isso que eu te perguntei por que se você chegou a acompanhar, né, Uhum. os Sim, procedimentos, que eu acho que, assim, qualquer tipo de modelo que você faça, o modelo, qualquer modelo é uma simplificação, né, sim. do, do que ocorre em um sistema, né, no caso aí, um sistema, né, de processos dentro de um laboratório. E o ideal é que um modelo ele represente bem esse sistema, mas ele não seja tão complexo quanto esse sistema, nem tão simples a ponto de que você não consiga representar o sistema de forma adequada, tá? Sim. Aí eu percebi que na sua apresentação, né, aqui também na sua dissertação, primeira coisa que você mostra é, né, o mapa de atividades geral do laboratório, Sim. né? Que seria, tipo assim, o somatório de tudo o que se faz lá dentro. Uhum. Eu acredito que você tenha feito isso, mas eu vou apenas te perguntar para ter a certeza ou não. Você partiu do geral para o específico, ou você viu os processos específicos primeiro e depois montou esse mapa de atividade geral? Você foi de cima para baixo ou de baixo para Uhum. cima? Entendeu? Não, Top-down ou down-top? não, eu fiz o geral primeiro, coloquei tudo Uhum. solto, né? Não tinha Sim. nada a ver um com o outro. A partir das Aham. reuniões que nós tivemos no laboratório, eu fui pedindo a ajuda, né, das meninas que são a equipe de lá, a Renata, a Carla e a Tatiane. Na Uhum. época, a Carla estava de licença maternidade, então, mesmo assim, ela ainda me mandava coisa por mensagem, que ela já tinha começado um trabalho, né, Sim. com a gente, e saiu de licença. Então, eu falava, gente, Uhum. como que eu vou fazer isso? Por onde que eu vou começar? Aí a Renata falou assim, ó, você pode começar por qualquer lugar, desde que você entenda o que você está fazendo. Aí a Tatiana falou, olha, eu entendo o laboratório de tal maneira.
A Carla me mandou, olha, eu entendo o laboratório assim. O professor Ari mandou, olha, eu também entendo assim, né? E eu também fui tendo a minha visão, falei, olha, então eu vou conseguir organizar melhor através dos experimentos. Porque aí né, como sou leiga, né, na parte, eu consigo entender melhor, visualizando o laboratório pela ótica dos experimentos, que aí eu consigo me situar, porque tem os organismos teste, a partir dos organismos teste, tem os testes realizados, aí o que eu vou fazer com a Daphne no teste tal? Vai sair um sistema tal. O que eu vou fazer com a alga no teste tal? Aí foi onde a coisa começou a fluir, né? Só que nem tudo é organismo. Eu tinha também Exato. a questão de publicação